Olá, vamos iniciar a aula 16 e hoje vamos falar de grupos abeliano ou também conhecido como grupo comutativo. Então, o que é um grupo abeliano? Então, você tem um grupo, né? Um grupo G com essa operação estrela. Então, ele é grupo abeliano, em homenagem ao matemático Abel, se A operado com B é igual a B operado com A, ou seja, se a operação for comutativa. E isso deve valer, claro, para todo A e B em G. Bom, nós vimos que num grupo, quando eu tenho o inverso de A operado com B, isso é B operado, né, B inverso operado com A inverso. Se o grupo é abeliano, o que acontece então? Acontece que aqui vai comutar e aí nós vamos ter A inverso operado com B inverso. Ou seja, se G é abeliano, então o inverso de AB é o inverso de A operado com o inverso de B. Certo? Então vale essa propriedade aqui. Nós vamos dizer que G é um grupo finito se ele possuir finitos elementos. Então ele é dito finito se ele possuir finitos elementos. Normalmente nós escrevemos assim, olha. Isso aqui nós chamamos a ordem de G. Então, se a ordem é finita, digamos, possui n elementos, se o conjunto G possui n elementos, então nós dizemos que a ordem de G é n. Se ele possuir infinitos elementos, então nós dizemos que G é um grupo de ordem infinita. Nesse caso aqui, G é de ordem infinita, certo? Então, para qualquer grupo, ou ele é finito ou infinito. Ele tem ordem finita ou tem ordem infinita, tá certo? E vamos ver exemplos de grupos que têm ordem finita e vamos ver também exemplos de grupos que têm ordem infinita. Na aula passada que o conjunto Z com a operação adição é um grupo aditivo. Como o Z possui infinitos elementos, né? Então nós dizemos que Z é um grupo de ordem infinita. Tá certo? E um outro exemplo, vou colocar aqui exemplo 2, o Zn. Vocês lembram do conjunto Zn, que é o conjunto das classes residuais módulo n. Também nós definimos uma operação de adição dentro desse conjunto e não é difícil verificar que esse conjunto munido dessa operação de adição é um grupo aditivo. Certo? Então, agora, lembra que esse conjunto Zn é formado por esses elementos. É formado pelo 0 barra, 1 barra, até n menos 1 barra. Ou seja, esse conjunto possui n elementos. Então, a ordem do conjunto Zn é igual a n. Ou melhor, ele tem ordem finita. Então, isso é um exemplo de um grupo finito. Este é um exemplo de grupo infinito. Claro que aqui e também nesse primeiro e nesse segundo exemplo, esse grupo é um grupo abeliano, né? Os dois são grupos abelianos, porque a adição em Z é comutativa e a adição em Cn também é comutativa. Então nós temos dois exemplos, além desse caso aqui de ser um grupo de ordem infinita e aqui de ordem finita, você tem aqui dois exemplos de grupos abelianos.
O nosso exemplo 3, nós vamos tomar aqui o conjunto Q, né, dos números racionais. Vamos tirar desse conjunto o zero. Né? Quando colocamos esse asterisco, significa que é esse conjunto dos racionais menos o elemento zero. Aqui vamos pegar a operação de multiplicação dos racionais. Então, esse conjunto, né, menos o zero, munido dessa operação, é um grupo multiplicativo. Porque esse conjunto aqui, o conjunto dos racionais, possui a operação de multiplicação é associativa, existe o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, e todo elemento racional não nulo possui inverso, ou seja, satisfaz, né, esse conjunto com essa operação satisfaz as 3 axiomas que definem um grupo. Então ele é um grupo multiplicativo devido à operação ser a multiplicação. Além disso, a multiplicação é associativa, ou seja, é um grupo abeliano. E como o conjunto dos racionais possui infinitos elementos, né, então a ordem de Q é infinita, de ordem infinita, certo? Ou seja, né? Então você tem que a ordem aqui é Q. Então, mais um exemplo de um grupo abeliano, nesse caso um grupo multiplicativo de ordem infinita. Aqui, por que o grupo multiplicativo Q ou melhor, por que esse conjunto munido da operação multiplicação é um grupo multiplicativo? Pelo fato de Q ser um corpo. Em geral, vale o seguinte, olha, se nós temos um corpo, né, se pegamos aqui A é um corpo, então quando eu pegar A menos o elemento neutro da adição e munido da operação multiplicação, então isso aqui vai ser um grupo multiplicativo. Posso deixar até entre parênteses, pelo fato de ser multiplicação, claro que tem que ser multiplicativo, abeliano. E aí, se A tem infinitos elementos, então vai ser um grupo abeliano finito, ou se A tem infinitos elementos, vai ser um grupo abeliano de ordem infinita, tá certo? Então, sempre lembrar, se A é um corpo, então A munido da operação multiplicação é um grupo abeliano. Observe o seguinte, por que eu tiro o elemento zero daqui? Porque se eu considerar o próprio A, então em geral isso aqui não é um grupo, porque o elemento zero não possui inverso multiplicativo, não existe ninguém aqui tal que se eu multiplicar o zero pelo elemento neutro da multiplicação em A, isso vai ser igual a quanto? Vai ser o zero, né? Isso, claro que é o zero em A, isso vai ser que é diferente do elemento de A. Então, o elemento zero não possui inverso multiplicativo. Por isso que nós temos que ter o cuidado de retirar o elemento zero aqui, tá certo? Então, eu pego o conjunto A, tiro o elemento neutro da adição, né? E aí sim, esse conjunto munido da operação multiplicação é um grupo abeliano finito ou infinito, depende da ordem do A, certo? Então, sempre atento. Quando eu olhar para a operação adição, isso não importa, né? Então, eu posso considerar com o elemento zero. Agora, quando eu olhar para a operação multiplicação, então eu tenho que ter esse cuidado de retirar o elemento zero, né? O elemento neutro da adição, porque ele não possui inverso multiplicativo. Bom, agora nós vamos olhar para esse anel, né, o anel ZN, que nós já falamos bastante nas aulas anteriores, e vamos olhar ele
de uma maneira... Por quê? Quando eu olhar para a operação adição, nós temos um grupo aditivo, isso já sabemos. Agora, quando eu olho para a operação multiplicação, pode ser que esse conjunto, né, tirando o zero barra, munido dessa operação, pode ser um grupo e pode também não ser um grupo. Vai depender muito deste N aqui. É só lembrar que a barra, né, eu acredito que vocês já viram isso na álgebra anterior, a barra em Zn, né, esse elemento aqui, claro que ele é diferente do zero barra, então ele vai ter inverso, né, se somente se o MDC entre A e N for igual a 1, certo? Então, sempre que o A for primo com N, então esse A barra possui inverso em Zn. Ou seja, se considerarmos, por exemplo, o Z6, né? Sabemos que o Z6 é formado pelos elementos 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra e até o 5 barra, certo? Possui esses 6 elementos. E então, olhando para essa condição, quais os elementos aqui que possuem inverso multiplicativo? O 0, eu sei que não, então eu já tiro ele. O 1 é ele mesmo, o inverso, né? Possui inverso e o inverso é ele mesmo. O 2, será que o 2 possui inverso multiplicativo? Qual é o outro elemento que multiplicado por 2 barra vai ser o 1 barra? Né? Olha para cá, vamos olhar para cá. Qual é o MDC entre 6 e 2? Ou 2 e 6, claro, na ordem que está aqui, que é o mesmo caso. Né? Entre 2 e 6, o MDC é 2, que é diferente de 1. Então, pelo que nós falamos aqui, o 2 barra não possui inverso multiplicativo. Então, nós temos um elemento não nulo que não possui inverso multiplicativo. O mesmo acontece com o 3, né? O 3 barra, porque o MDC entre 3 e 6 é 3. E o MDC entre 4 e 6 é igual a 2. E também todos diferentes de 1. Somente o 5 que possui, né, o MDC entre 5 e 6 é 1. Então o 5 barra possui inverso multiplicativo. E quem é o inverso multiplicativo? É o próprio 5 barra. Quando eu faço 5 barra vezes 5 barra, isso nós sabemos que é 25 barra. E 25 barra módulo 6 é igual a 1 barra. Por isso que o 5 é o inverso multiplicativo dele mesmo. Então, neste conjunto, somente o 1 barra e o 5 barra que possui inversos multiplicativos, tá certo? Se eu tiver aqui o anel do Zn, então se a partir daqui eu considerar este conjunto, vou chamar assim, ó, observe que não é asterisco, é só um xzinho. Munido dessa operação, assim, primeiro, quem é esse conjunto? Aqui, esse é o conjunto formado pelos elementos, né? Por elementos do Zn, tal que o MDC de A e N seja 1. Tá bom? Então eu vou pegar desse conjunto todos os elementos cujo MDC entre A e N seja 1. Ou seja, eu peguei aqui, nesse caso eu estaria pegando, né, quem seria o nosso conjunto ZX6? Seria somente o 1 barra e o 5 barra. Então esse conjunto munido da operação multiplicação é um grupo, certo? Então
sempre que eu olhar para o Zn, eu consigo um subconjunto aqui dentro. Observe que esse aqui é um subconjunto aqui, munido dessa operação de multiplicação e que seja um grupo multiplicativo. Claro que é finito, porque o Zn é finito, esse Znx está contido dentro dele, porém é finito. Então você sempre consegue, a partir do Zn, um subgrupo finito, né, um subgrupo multiplicativo, tá certo? Bom, agora se esse n for um número primo, veja bem, se ao invés de ter aqui n ser um número qualquer, se pegarmos um número primo, o zp, né, aqui p é primo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter então o Zn, aqui é 0 barra, 1 barra, 2 barra, até p menos 1 barra. Claro que é fácil você perceber que o MDC entre A e P sempre vai ser 1. Ok? Para qualquer A barra, para qualquer A barra, claro que aqui diferente do 0 barra em Zn, né? Então, para qualquer elemento não nulo diferente do 0 barra aqui, que eu pegar, o MDC entre A e P vai ser igual a 1. Por que acontece isso? Pelo fato de P ser primo. E todos os elementos aqui são menores que P. Se P é primo, qualquer número menor que ele é primo com ele. Então, o que nós podemos afirmar? Que esse conjunto Zn, agora aqui, olha, tirando somente o 0 barra, veja bem, quando eu coloco o asterisco, significa que eu tirei o 0 barra, né, que é o conjunto da forma 1 barra, 2 barra, até p menos 1 barra. Se eu pegar esse conjunto e munir com a operação multiplicação, ou seja, esse conjunto é um grupo multiplicativo finito de ordem p-1, né? Observe que aqui nós temos p-1 elemento. Isso. P-1 elemento. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Sempre que você tem aqui o Zn, né? Se o n é um número primo, se você tira somente o elemento neutro da adição, você tem um grupo multiplicativo de ordem infinita. Quando o n não é primo, você consegue um subconjunto dentro desse aqui, que é um grupo, né, multiplicativo. Certo? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula sobre grupos abelianos e grupos finitos.